Bom dia, nono ano. Essa aula de hoje nós vamos começar corrigindo o anexo da aula 26, ou seja, da aula de sexta-feira, dia 21. O anexo, ele trabalha ali exercícios de semelhanças de triângulos. Você já tem ele aí. Ele começa com algumas informações e ele diz assim, ó, a primeira questão fala assim: existem alguns procedimentos que podem ser usados para descobrir se dois triângulos são semelhantes, sem ter de analisar a proporcionalidade de todos os lados, e ao mesmo tempo as medidas de todos os ângulos desses triângulos. A respeito desses casos, assinale a alternativa correta. A primeira questão, nós temos assim, ó, ele quer a alternativa correta. Letra A, eu não vou escrever porque você tem isso aí no seu anexo. Letra A, ele diz assim: para que dois triângulos sejam semelhantes, basta que eles tenham três ângulos correspondentes congruentes. Isso é verdade? É. Quando você tem os três ângulos que se correspondem, são congruentes, ou seja, são iguais, isso é verdadeiro. Então, para que dois triângulos sejam semelhantes, basta que eles tenham os três ângulos correspondentes, os três ângulos que se correspondem sejam congruentes. Verdadeira. Letra B, que é a proposta de ângulo, ângulo, ângulo para a semelhança. Letra B, para que dois triângulos sejam semelhantes, basta que eles tenham dois lados proporcionais e um ângulo congruente em qualquer ordem. Não é. O que a gente sabe é lado, ângulo, lado. Não seria em qualquer ordem. Claro que o triângulo pode girar, mas eu não poderia ter ângulo, ângulo e lado. Tem que ser lado, ângulo e lado. Letra C. Letra C, nós temos assim: para que dois triângulos sejam congruentes, basta que eles tenham os três lados correspondentes com medidas proporcionais. Isso também é verdadeiro. Se os três lados têm a mesma proporção, o triângulo é semelhante, os lados homólogos, né? Letra D. Letra D, nós temos dois triângulos que possuem dois lados correspondentes proporcionais. Não serão semelhantes em qualquer hipótese. Dois triângulos que possuem dois lados correspondentes proporcionais. Eles não serão semelhantes em qualquer hipótese. Eu não posso afirmar isso. Eu não posso afirmar que eles não serão em qualquer hipótese e também não posso afirmar que eles serão em qualquer hipótese, porque eu preciso dos três lados. Ele pode não ser proporcional, ele pode não ser semelhante, assim como ele pode ser semelhante. Então a questão D também é falsa. E a última, letra E, dois triângulos que possuem apenas dois ângulos correspondentes congruentes não podem ser considerados semelhantes. Errado? Por que errado? Se você tem dois ângulos congruentes, obrigatoriamente o terceiro também vai ser congruente. Então entra na questão da letra A, ângulo, ângulo, ângulo. Porque ele diz que dois triângulos que possuem apenas dois ângulos correspondentes. Deixa eu só mostrar aqui. Eu tenho esse triângulo e esse triângulo. Esse ângulo é igual a esse ângulo aqui. Este ângulo é igual a este ângulo aqui. Percebe? O triângulo gira. Gente, se eu tenho esses dois ângulos correspondentes são congruentes, este é congruente a este é congruente a esse. Com certeza, sem sombra de dúvidas, eu tenho que este aqui vai ser igual. E aí eu passo a ter dois triângulos semelhantes. Questão número 2. A questão número 2 diz assim: qual é o valor de x nos triângulos a seguir? Olha 2. Eu tenho esse triângulo, mais ou menos isso, você tem ele desenhado. Aqui é 56 graus, aqui você tem 90 graus, aqui nós temos 18 e aqui nós temos 30. E aqui eu tenho outro triângulo, esse aqui é bem maior. Aqui eu tenho 56 graus, inclusive eles estão no mesmo sentido, sem problemas nenhum, 36 e x. A pergunta é o valor de x. Pessoal, a primeira coisa que eu tenho que ver são os lados homólogos, os lados que se correspondem. Então, olha só, eu tenho aqui o lado do 56, 90 graus, 56, 90 graus. Então, eu já sei que esse lado corresponde a esse. Isso eu já tenho certeza. Então, se eu já tenho certeza disso, eu já posso colocar 36 sobre 18 ou 18 sobre 36, tanto faz. Só que se você começar do grande para o pequeno, o outro você tem que fazer do grande para o pequeno. E você sabe que quando a gente trabalha com semelhança, a gente está trabalhando com proporção. A proporção envolve uma razão. Então, eu vou começar do grande para um pequeno. 36,
está sobre 18, igual. Gente, preste atenção, eu quero o valor de x. O x é de 90 graus ao indefinido, 90 graus ao indefinido, então seria aqui. Só que eu não tenho este valor, então o que eu preciso fazer? Ou você faz Pitágoras, para descobrir quem é esse, que seria o caminho mais simples. Ou você faz algum outro tipo de relação, que você colocaria aqui, sei lá, y, você acharia primeiro este, ó. Não está pedindo para achar, mas eu precisaria achar isso aqui para depois calcular isso aqui. Mas eu não vou fazer isso aqui, não. Eu vou utilizar Pitágoras. Pitágoras aqui eu tenho hipotenusa, que é 30, eu tenho cateto, que é 18, e tenho outro cateto que eu não sei quem que é exatamente este cateto aqui, ó. Este cateto que corresponde com esse cateto, ó, 90 indefinido, 90 indefinido. Então eu preciso saber quem é esse. Gente, a gente conhece o triângulo retângulo pitagórico, que é o 3, 4, 5. Aqui está uma tendência muito grande de ser pitagórico. Por quê? Não esquecendo que a hipotenusa sempre é o 5. Se você olhar o 30, que é a hipotenusa, aqui eu tenho 5 vezes 6. Ó, 5 vezes 6. Aqui no 18, eu tenho 3 vezes 6. 6 vezes 3, 18. Se aqui é 5 e aqui é 3, ambos multiplicado por 6, com certeza aqui vai ser 4, só que vezes 6. Perceba que todos os três lados foram multiplicados por 6. É o pitagórico, 3, 4, 5 multiplicado por 6. Obrigatoriamente, então, aqui eu tenho 24. Se eu estou usando do maior para o menor, eu vou falar que x está para 24. Se você quiser simplificar isso aqui, pode simplificar. É até melhor. 36 por 6 dá 6. 18 por 6 dá 3. Ah, olha só, 6 dividido por 3 dá 2. Lógico, 2 vezes 8, 16, 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Tenho 2, é igual a x sobre 24. Se você não quisesse fazer isso, também não precisaria. O 24 está dividindo, passa multiplicando. 2 vezes 24 é igual a x. X é igual a 48. Perceba, sempre a razão. Este lado está para esse, assim como este está para este. Mas antes eu precisei utilizar Pitágoras para achar o valor desse lado, para conseguir achar o valor de x. Dúvidas? Próxima questão. A questão 3, ela é interessante porque você tem um triângulo dentro de outro triângulo. Olha a questão 3. Na imagem a seguir é possível perceber dois triângulos que compartilham parte de dois lados, sabendo que os segmentos BA e DE são paralelos. Isso é muito importante. Olha só, eu tenho esse triângulo aqui. Vou tentar desenhar, tá? Eu tenho esse triângulo. Aqui eu tenho A, tenho B, tenho X, tenho o lado DE. O lado DE, o problema afirma que o lado BA, ó, BA é paralelo a DE. Isso é muito importante a gente saber. E a outra coisa, ele quer uma medida X. Então, olha só, aqui, esta medida aqui é 100 metros. Essa medida aqui é 160 metros. Ok? E tudo isso aqui, 400 metros. Ok, vamos tentar achar quem é o valor de X. Gente, entenda que os nossos dois triângulos e entenda os lados que são homólogos. Gente, eu tenho o triângulo, aqui é o C. Perceba que eu tenho dois triângulos. Eu tenho um triângulo dentro do outro. Eu tenho o triângulo ABC, que é o triângulo grandão, ó. Triângulo ABC. Tá aqui. O triângulo ABC, ele tem um lado que mede 400 e o outro lado que mede X. Antes, eu posso afirmar que esse triângulozinho pequenininho aqui, ele é semelhante ao triângulo grande? Posso. Por que que eu posso? Até eu vou desenhar, eu vou tirar esse triângulo aqui de dentro desse grandão. Tá aqui o triângulo pequeno, ó. D, E. Aqui é o C. Aqui eu tenho 160 e aqui eu tenho 100. É o triangulinho pequeno. Vamos ver quais são os lados homólogos, quais são os ângulos que se correspondem. Todas as vezes que você tiver lados paralelos, você vai ter o mesmo valor do ângulo. Se eles não fossem paralelos, os dois triângulos não seriam
semelhantes. Mas como o problema afirma que o lado AB e DE são paralelos, eu posso afirmar que este ângulo é o mesmo ângulo daqui. Eu posso afirmar que este ângulo é o mesmo ângulo daqui. E, por fim, o ângulo C é exatamente para o triângulo DCE e para o triângulo ABC. Percebe? O C é para o triângulo pequeno e o C também é para o triângulo grande. Logo, pois, portanto, a gente acaba de descobrir que nós temos dois triângulos semelhantes. Um é o grandão e o outro é o pequeno. Percebe que o pequeno eu tirei aqui de dentro. Então, vamos olhar o grande e o pequeno aqui fora. Vamos lá comigo, pessoal. Este lado AC, que é 400, o 400 está para quem em relação a este aqui? Aqui o 400 é um tracinho para dois tracinhos. E aqui eu tenho um tracinho para dois tracinhos. Então, eu tenho 400 está para 160. Assim como ele quer X. Então, como eu estou partindo do grande, eu vou colocar o X aqui em cima. Se eu tivesse colocado do pequeno para o grande, seria 160 sobre 400, o valor do pequeno sobre X, ok? Então, olha só, X para mim é sem tracinho com um tracinho. Sem tracinho com um tracinho é X. Sem tracinho, ó, sem o tracinho com um tracinho é 100. Simples assim, podemos cortar, multiplicação cruzada, eu tenho 16x, porque eu cortei esse zero com esse zero, é igual a 100 vezes 40. X é igual a, vou colocar aqui 4.000, né? Porque 4 vezes 1, 4, e acrescenta 3 zeros, sobre 16. Pessoal, quanto que dá? 4.000 dividido por 16. Alguém tem noção aí? 4.000 dividido por 16. 4.000 dividido por 16 dá exatamente 250. Eu acabo de achar que X é igual a 250 metros. Se você invertesse as frações, estaria tudo certo da mesma maneira. Virando a folha, conseguiram copiar? Ó, em cima... 1, 2, 3, 4, 5, 6, tirar o print. Agora embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tirar o print. A questão 4 é muito parecida com a questão 2. A questão 4 nós temos assim, ó. Ó a questão 4. A questão 4 fala assim... observe os triângulos da imagem a seguir e assinale a alternativa correta. Olha aqui, pessoal, eu tenho esse triângulo, 90 graus aqui, 36,87, eu vou colocar só 36, aqui chama A, B, C. Aqui você tem o triângulo maiorzão, 90 graus, você tem 36,87, eu vou colocar só 36, você tem E, você tem F, você tem D. E aqui ele mede 4 unidades e aqui mede 8 unidades. Esse é a figura dos dois triângulos. Aí ele afirma assim, letra A. Os triângulos são semelhantes, pois possuem o mesmo formato. Essa é a única maneira de descobrir que duas figuras geométricas são semelhantes. Falso. Você nunca vai no formato da figura. Característica da semelhança. Ângulos iguais. Por exemplo, aqui eles são semelhantes? São. Por que eles são semelhantes? Porque ele tem 3 ângulos congruentes. 90, 90, 36,87 com 36,87. Com certeza aqui também vai ser igual. Porque a soma dos três ângulos tem que ser 180. Se eu tenho 2 iguais, obrigatoriamente o terceiro é igual. Não tem nada a ver com mesmo formato. Por isso que a questão é falsa. Letra B. Letra B, ele diz assim, os triângulos não são semelhantes. Aqui eu já coloco falso, porque eles são semelhantes. Você tem 3 lados, você tem 3 ângulos iguais. Então, eles são semelhantes. Letra C. Letra C, ele diz assim, os triângulos são semelhantes pelo caso ala. Ângulo, lado e ângulo. Ângulo, lado e ângulo. Ângulo, lado e ângulo. Bom, isso aqui... também é verdadeiro. Ângulo, lado e ângulo, ângulo, lado e ângulo. Percebe? Ângulo igual a ângulo, lado igual a lado.
Não, não, isso aqui é falso. Isso aqui é para ângulo, lado e ângulo, é quando você tem triângulos congruentes. Aqui, no caso, eu não tenho triângulos congruentes. Aqui são semelhantes. Os semelhantes, você trabalha lado, ângulo, lado. Aqui eu não posso afirmar nada, porque o meu lado, eu não sei se ele é proporcional. Então, letra C, eles são congruentes. Ele diz aqui, letra C, que os triângulos são semelhantes pelo caso ala. Mentira. Letra D. Letra D, ele afirma, os triângulos são congruentes pelo ala. Congruência é o ala, assim, ângulo, lado e ângulo. Só que eles não são congruentes. Este lado é 8, esse lado é 4. Então, eles não são congruentes. Eles são semelhantes. Isso eu já tenho certeza que eles são semelhantes, porque você tem os 3 ângulos congruentes. Mas eles não são congruentes. Esse triângulo não é igual a esse, certo? Este lado mede 8, lados homólogos, 90, 36, 90, 36. Percebe? Este aqui é a metade desse. Então, aqui, letra D, falsa também. Letra E, os triângulos são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. Isso é verdade. Se você tem ângulo-ângulo, com certeza o terceiro também será congruente. Então, a questão letra E, questão verdadeira. Questão número 5. A questão número 5 diz assim, a sombra de um prédio. Gente, esse tipo de exercício que nós vamos fazer agora na questão 5, são exercícios assim, típicos de aparecer na vida, típicos de aparecer em Enem, aparecer em tudo quanto é lugar. Vamos comigo. A sombra de um prédio em um terreno plano. Vou desenhar o prédio. O prédio, ele sempre vai formar 90 graus com o chão. Sempre. Ó, esse aqui é o prédio. A sombra de um prédio em um terreno plano, em uma determinada hora do dia, mede 15 metros. Gente, a sombra está no chão. Esse aqui é o prédio, a altura do prédio. Esse aqui seria a sombra. A sombra mede 15 metros. Nesse mesmo instante, próximo ao prédio, a sombra de um poste. Opa, agora eu tenho um poste aqui, ó. O poste também forma 90 graus com o chão. Então, eu tenho um poste de 5 metros de altura. O poste tem 5 metros de altura e mede... nesse mesmo instante, próximo ao prédio, a sombra de um poste de 5 metros de altura, a sombra mede 3 metros. Ok? A pergunta é, qual é a medida do poste? Gente, isso aqui é muito simples. Aqui eu tenho lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Eu posso perceber que isso aqui são triângulos são triângulos semelhantes. Se você faz isso aqui, ó, você tem o 90 graus, você tem dois triângulos. Não é necessário, porque eu não quero isso aqui, eu quero essa medida. Todas as vezes, olha só, pessoal, olha só que característica. O prédio aqui é paralelo ao poste. Se eles são paralelos, significa que estes ângulos aqui, ó, são iguais. Se eu tenho 2 ângulos iguais, obrigatoriamente o terceiro também é igual. Cuida com esse detalhe. Então, eu posso dizer assim, ó, vou do menor para o maior, tá, pessoal? Que 3, ó, sombra está para a sombra. Assim como a altura está para a altura. Del, eu poderia colocar 3 está para 15 e X está para 5? Não, aí é a hora que eu errei. Eu não posso começar com pequeno e depois continuar com grande. Não, se eu começo com pequeno, pequeno, grande, certo? Sempre na mesma ordem. Multiplicação cruzada, nós temos 3x é igual a 5 vezes 15. O 3 está multiplicando, passa dividindo, 5 vezes 15 sobre 3. 15 dividido por 3 dá 5. Eu acabo de achar que x é igual a 25 metros. Ou seja, o prédio tem 25 metros. Gente, esse tipo de exercício, ele é clássico, muito clássico. O exercício número 6. O exercício número 6, vocês estão copiando, subindo um pouquinho. Questão número 6, ele diz assim, ó. Questão 6, qual é a medida do segmento AB? Eu tenho aqui AB, então vou chamar de X, tá? 4, 90 graus, C, aqui, duas voltinhas. E aqui eu tenho outro triângulo, aqui ele chama DEF, 90 graus,
2 voltinhas e 8. Bom, não tem nem graça. O triângulo tá do mesmo jeitinho, não girou, não fez nada, ó, 92 dois tracinhos. Então eu já sei que esse triângulo aqui é a metade desse. Olha a razão, a minha razão. A minha razão aqui, ele tá perguntando qual a medida do segmento AB. A primeira coisa que eu vou ver é se eles são semelhantes. Eles são semelhantes. A partir do momento que você tem 2 ângulos congruentes, o terceiro também é congruente. Se você tem 3 ângulos congruentes, significa que você tem um triângulo semelhante. Aí a gente faz a razão de semelhança. O que é a razão de semelhança? Aqui, pessoal, aqui eu tenho 10, tá? A razão de semelhança significa 8 está para 4. Ou 4 está para 8. Del, faz toda a diferença. Se você fala que 8 está para 4, você vai ter 2, porque 8 dividido por 4 é 2. Se você fala que 4 está para 8, você vai ter meio. Tudo bem. Eu tô vendo que a razão de semelhança é meio se estiver indo do menor para o maior. É 2 se estiver indo do maior para o menor. Então tá tudo certo. Então olha só, eu vou aqui de novo, é igual o caso número 4. Eu quero caso número 5, desculpa. Eu quero achar o valor de x, só que o lado homólogo dele eu não tenho. Eu tenho essa hipotenusa aqui. Então, nós vamos fazer a triângulo retângulo, Pitágoras. Olha aqui, gente. De novo eu volto no 3, 4, 5. No triângulo 3, 4, 5. Preste atenção aqui comigo. Aqui, para mim, seria 4 vezes 2. Aqui seria 5 vezes 2. O triângulo não é 3, 4, 5? Eu tenho 4, 5, então aqui eu vou ter 3. Só que não é só 3, é 3 vezes 2. Ai, Del, e se eu fizer Pitágoras? Tudo bem, você pode fazer Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado. Você vai chegar exatamente em 6. Tá tudo certo, pode fazer. Então, eu teria hipotenusa 10, um cateto 8, o outro cateto 6. E é exatamente este cateto aqui, 3 vezes 2, que é o homólogo desse, 90 graus e o indefinido. 90 graus e o indefinido, x e 6. Então, como eu estou do maior para o menor, eu vou também do maior, que é 6, para o menor. Gente, eu já sei quanto que é. A razão de semelhança aqui é metade, ou o dobro, tanto faz. Se, olha só, 8 dividido por 4 é 2. Obrigatoriamente, eu tenho 6 dividido por 3, que vai dar 2. Ou você pode fazer a multiplicação cruzada. 8x é igual a 4 vezes 6. X é igual a 6 vezes 4, 24, dividido por 8. X é igual a 3. Tudo bem? Acho que não temos problemas. Aí eu gostaria que você fosse do teu livro agora, na página 107. Livro, página 107. Na aula de Zoom, eu estava fazendo esse exercício e aí fechou. Então, eu gostaria que você abrisse lá na página 107, exercício 3. Olha só, pessoal. Página 107, exercício 3. Na página 107, exercício 3, nós temos 2 triângulos OPV. E a gente estava vendo que os OPVs, eles sempre vão ser iguais. Este ângulo é igual a este. Por quê? Porque eles são opostos pelos vértices. E ele diz assim, ó, faça o que se pede. Eu tenho A, 90 graus, B, 20, 16, C, X, 90 graus, D, 10 e E. É tudo que eu tenho. X, 10, E, C, 16, 20, 90, 90. Ok. Pessoal, primeira coisa que eu tenho que ver, antes de eu começar a fazer, eu tenho que ver se esses 2 triângulos são semelhantes. Como que eu vejo? Sempre pelos ângulos. Então, olha só, esse triângulo daqui, ele tem um ângulo de 90. Esse triângulo daqui tem um ângulo de 90. Legal. Esse ângulo não conheço, esse ângulo não conheço. Pode ser igual, como pode ser diferente. Mas, olha que lindo. Esses 2 ângulos são iguais. Por que que os 2 ângulos são iguais? Porque eles são OPV. Logo, eu posso dizer que esse triângulo da esquerda é igual ao triângulo da direita. Por quê? Porque eles têm 2 ângulos congruentes. Se eles têm 2 ângulos congruentes, eu tenho 3 ângulos iguais. Lógico que a soma dos 3 ângulos tem que dar 180. Se esses 2 ângulos são iguais, aqui eu vou ter também valores iguais. Agora nós vamos fazer os lados homólogos. Eu tenho 90 graus, ângulo indefinido. Eu vou colocar 20 está para 90 graus e ângulo indefinido. Então, 20 está para 10. Legal.
Eu estou querendo achar esse x, só que eu estou indo do lado esquerdo para o direito. Esse x vai do 90 graus para o OPV. 90 graus para o OPV, eu tenho 16. Então, eu coloco aqui igual a 16 sobre 90 graus de OPV, x. Ó, aqui eu posso cortar. Você tá vendo aqui, ó, que é o dobro. Ou seja, um é o dobro do outro, ou um é a metade do outro. Tanto faz por onde eu estou andando. Multiplicação cruzada, 2x é igual a 1 vezes 16. O 2 está multiplicando, passa dividindo, 16 dividido por 2, que dá 8. Eu acabo de achar que x é igual a 8. Simples assim, simples assim. Aí na letra A, ele pergunta assim, desse triângulo aqui. Na letra A, ele fala assim, os triângulos ABC é semelhante ao triângulo ECD? Você vai escrever aqui, ó, na letra A, você escreve sim. Por que sim? Porque os ângulos são iguais. Porque os ângulos são iguais. Ah, você pode até escrever na ordem, tá? A, B, C é semelhante. O ângulo A é correspondente ao ângulo E. O ângulo B é correspondente ao ângulo D. E o ângulo C, eles são iguais. São os mesmos, né? São os OPVs. Letra B. Na letra B, ele pergunta assim, calcule o valor de x. Eu já acabei de calcular x aqui, x é igual a 8, ok? Aí vem o exercício número 5. O exercício número 5, ele me dá duas figuras. Eu tenho aqui a figura... Eu vou fazer aqui, tá? A figura. E A. Aí eu tenho aqui 9, AD 9. Aqui eu tenho 12, BC. É isso. Aí aqui eu tenho PAN. Não, eu fiz errado. PAN e PAN. Não tem isso aqui não, tá, pessoal? Desenhei errado, mas vocês têm o desenho. R, Q, S, P. Olha só, nono ano, aqui eu tenho 6, 7, 8. Ele tá pedindo essa medida SP, tá pedindo a medida AB e DC. É isso que ele tá pedindo. Olha só, olha o enunciado. Gente, a gente tem que olhar muito bem o enunciado, pra gente entender o que tá pedindo. O enunciado da questão 5, ele fala, já me dá a ordem da semelhança do polígono. E ele afirma que os polígonos são semelhantes. Mesmo porque, pessoal, eu não tenho como calcular aqui, ver qual é o lado homólogo, sem ter os ângulos. Então, ele já afirma que são homólogos nessa ordem. A, B, C, D, ó, A, B, C, D é semelhante ao SR, Q, P. Nessa ordem. Então, eu sei que AB, AS, ó, o A e o S tem o mesmo ângulo, que eu vou deixar aqui, AS, mesmo ângulo. BR, mesmo ângulo. CQ, e o ângulo DP são iguais. Percebe que eu já identifiquei. Aí ele pergunta assim, encontre AB. Gente, como que eu faço para encontrar AB? AB eu vou chamar aqui, ó. AB está sobre... Gente, este lado está sobre quem deste lado? Nem um tracinho com um tracinho. Nem um tracinho com um tracinho. 7. É igual. Gente, eu vou procurar coisas que eu tenho de valores iguais. Eu vou perguntar aqui, ó, aqui eu tenho esse 12 e aqui eu tenho esse 9. Aonde que eu tenho 12 e 9? O 12 é um tracinho e 2. Um tracinho e 2. Opa! Um tracinho e 2 é 12. Um tracinho e 2 é 6. Então, eu vou pegar justo esse aqui. Então, eu vou usar 12, está para 6. Percebe que, de novo, é a metade? Multiplica, se aqui é 12, aqui é 6, aqui é 7, vai ser 14. Mas vamos fazer junto. 6AB é igual a 7 vezes 12. O 6 está multiplicando, passa dividindo.
eu tenho exatamente 14. Ó, 12 dividido por 6 dá 2, vou fazer 7, 14, certo? Então, eu acabo de achar que aqui é 14. Gente, eu não preciso nem fazer mais, porque eu já sei que essa figura, as medidas são o dobro dessa aqui. Então, olha só, aqui era 7, aqui ficou 14. É uma volta sem nenhuma. Uma volta sem nenhuma. Se aqui é 9, aqui vai ser a metade, 4,5. Olha só, pessoal, 2 tracinhos e nada, 2 tracinhos e nada. Então, esses dois lados são os lados homólogos. Se aqui é 8, aqui é o dobro. Cuidado, o maior é esse, este é o dobro desse. Vocês viram que aqui eu tenho 9, aqui eu tenho 4,5, porque essa figura é a metade desse. Se aqui é 9, aqui é 4,5. Só aqui eu tenho 7, aqui é 14. Por quê? Porque essa figura é o dobro. Então, aqui, ó, eu tenho 8. Logo, aqui eu vou ter 16. Certo? Gente, é uma coisa muito fácil, muito simples da gente entender. Olha a letra B. A letra B, nós temos 2 triângulos. E ele pergunta se esses 2 triângulos são semelhantes. Deixa eu trocar minha folha. Vocês já copiaram tudo. Agora a folhinha limpinha, novinha. Vamos comigo. Letra B. Na página 108, tá? O mesmo exercício 5. Você tem 2 triângulos. Olha que interessante. Aparentemente, ele não me deu os ângulos. Aparentemente, mas ele identificou. Aqui ele fala que é um tracinho, 2 tracinhos e 3 tracinhos. E aqui você tem o outro triângulo. Que você tem... Ixi, tá na mesma ordem. 1, 2... Não tem nem graça, você não precisa nem pensar, ó. 1... 2, 3. Então, você já sabe que esses lados são os homólogos. Ó, não tem nem graça. Você nem precisa pensar. 6, 10 e 8. Você tem 15, 20 e 25. Vamos lá, vamos comigo? Ó, ele pergunta se esses triângulos são semelhantes. São. Por que eu sei que eles são semelhantes? Sabe por que eu sei que eles são semelhantes? Porque os 3 ângulos são congruentes, ó. Sim. Aí eu posso... Só isso que ele perguntou. São semelhantes? São. Aí eu posso representar qual é a proporção de semelhança. Como que eu faço a proporção de semelhança? Você faz uma fração. Você pode fazer a fração este para este ou este para esse. Perceba, pessoal, olha que interessante. Vou fazer do de cima para o de baixo, tá? 6 sobre 15 é igual... Ó, eu vou utilizar aqui uma calculadorinha para dividir rapidinho. 6 dividido por 15 é igual a 0,4. Ó, este lado para este lado. 8 dividido por 20... Ó, 8 dividido por 20... Opa! 8 dividido por 20 é igual a 0,4. E 10... dividido por 25. 10 dividido por 25 é igual a 0,4. Perceba, quando as 3 razões forem iguais, significa que eu tenho triângulos semelhantes. Se uma dessas aqui, 2 são iguais, uma deu erro, não são semelhantes, ok? Aí eu posso dizer que a razão de semelhança é 0,4. Posso ser só uma fração simplificada? Pode. Se você divide por 3, você vai estar 2. Se você dividir por 3, você tem 5. Então, ó, 0,4 ou 2/5 é a mesma coisa. Se você divide por 4, você tem 2. Divide por 4, dá 5. Percebe? A mesma fração. Se você divide por 2... Não, se você dividir por 5, dá 2. Se você divide por 5, dá 5. Percebe? São iguais. Então, eu posso dizer que a razão de semelhança é 0,4 ou 2 sobre 5. Aqui, quando você olha, você já está vendo que nós estamos indo do menor para o maior, por isso que deu 0, por isso que aqui você tem 2 sobre 5. O menor está em cima, o maior está embaixo. Agora, se você fizesse ao contrário, você poderia dizer que seria assim, ó, 15 sobre 6, ó, inverti tudo, 20 sobre 8 e 25 sobre 10. 25 dividido por 10 dá 2,5. 20 dividido por 8, 2,5. 15 dividido por 6, 2,5. Opa! 2,5. E simplificando a fração, você teria, dividido por 5, você teria 5 sobre 2.
5 sobre 2 e 5 sobre 2. Ó, então aqui eu falo que a razão de semelhança é 0,4 ou 2/5. Você já está enxergando que nós estamos indo do menor para o maior, porque você está vendo que o 2 é menor e o 5 é maior. Então, o maior está em cima e o menor está embaixo. Quando dá 0, também você já enxergou que é do menor para o maior. Se você fala, a nossa razão de semelhança é 2,5 ou 5 sobre 2, você já está vendo que nós estamos indo do maior para o menor. Qual das duas é a verdadeira? As duas. Depende do que você tem. Del, e se tiver múltipla escolha? Se tiver múltipla escolha, não tiver essa solução, vai ter essa. Se tiver essa, vai. Se não tiver essa, tem essa. Del, e se tiver as duas? Não tem. Impossível. Eu nunca posso dar as duas, porque senão qualquer uma delas seria a solução. E a última que eu gostaria de fazer com vocês agora é a página 110, exercício 13. Ó, página 110, exercício 13. Página 110, exercício 13, ele fala assim, ó, usando a definição de semelhanças, complete os espaços com os números corretos. Letra A, você tem o triângulo ABC. Ele fala que esse triângulo é semelhante ao triângulo PQPRQ. Gente, eu não vou nem fazer o desenho, porque é muito simples, eu só vou corrigir com vocês. Você está olhando que o ângulo A é o homólogo ao ângulo B. O B é o mesmo do R. O C é o mesmo do Q. Então, quem são os meus lados que são os lados homólogos? Olha só, ele quer a medida QR. Eu não vou desenhar, acompanha no seu livro. O meu QR, cadê QR? Está exatamente QR. QR é exatamente com homólogo ao lado BC. O meu lado BC é 8. Então, olha o que eu vou escrever. Que 8 está para QR. Percebe que eu estou fazendo o primeiro para o segundo. Assim como, perceba, eu sempre preciso pegar um lado que tem as duas medidas. Eu sempre preciso de uma razão que tem as duas medidas. Então, eu vou pegar aqui, ó, o AB está para PR. PR também não tem, então não vou pegar o AB. Mas o AC, que é o primeiro para o último, eu tenho correspondente para o PQ. Então, eu vou dizer que 6 está para 3. Percebe? Sempre olhando o ângulo. De novo, a minha razão aqui é 2. De novo. Então, eu teria aqui, ó, 6QR é igual a 8 vezes 3. O 6 está multiplicando, passa dividindo. QR é igual a 3 vezes 8, 24, dividido por 6. 24 dividido por 6 dá 4, 6 vezes 4, 24. Então, eu acabo de achar que QR é 4. Se você olhar, é o dobro. É o dobro do 8, porque eu tenho, a proporção aqui é dobro. Logo, o PR meu vai ser o dobro do 10, porque o lado PR é exatamente homólogo ao lado AB. Então, o lado PR é igual a 5. Percebe? Às vezes a gente nem precisa calcular. Letra número 17. O número... Não é 17 que eu quero fazer. É o número 15. Este é o último. A número 15 fala qual é o valor de X no triângulo a seguir. Gente, a gente já fez um desse. Eu vou utilizar assim, tá? Ó, exercício 15 da página 110. Nós temos esse triângulo aqui, ó. Ó, um dentro do outro, 90, 90. Eu tenho 25. Esse pedacinho aqui é X. E este pedaço aqui é 40. Pessoal, ele diz assim, qual é o valor de X no triângulo a seguir? Eu já sei que eles são paralelos porque ele já mostrou 90, 90. Olha só, presta atenção. Eu tenho esse triângulo grande, e tenho o triângulo pequeno. Deixa eu marcar o triângulo pequeno aqui, ó. Este aqui é o meu triângulo pequeno. E o meu triângulo é o grandão. Perceba que este ângulo aqui é tanto para o pequeno quanto para o grande. Este ângulo aqui é correspondente a este. E este ângulo aqui é correspondente a esse. Então, eu vou colocar aqui, ó. Certo? Gente, entenda aqui, compreenda aqui uma coisa. Entenda aqui, muito sério. Eu vou dizer, ele não quer saber dessa medida. Não é isso que ele quer saber. Mas acontece que aqui ele tem 20.
Foi dado esse 20. Então, eu vou começar assim, ó. 25 está para 20. Legal. É verdade, 25 está para 20. Percebe que eu tô com um triângulo grande? Então, eu vou usar essa medida grande aqui. Aí você fala, ah, essa medida grande é X. Mentira. Essa medida grande é X mais 40. E aqui eu gostaria de muita atenção da sua parte. Deu por que X mais 40? Porque X é só esse pedacinho. Só que eu estou fazendo o triângulo inteiro. Se eu estou fazendo o triângulo inteiro, eu tenho 25 está para 20. Triângulo grande está para triângulo pequeno. Assim como o triângulo grande, que é tudo isso aqui, x mais 40, está para o triângulo pequeno. Quanto que é o triângulo pequeno? 40. Exatamente. Multiplicação cruzada. Gente, esse 20 vai multiplicar o x e o 20 vai multiplicar o 40. Vamos comigo, preste atenção. 20x mais 80, 800. 20 vezes x, 20x. 2 vezes 4, 8. E acrescenta 2 zeros. É igual a 25 vezes 40. Gente, olha aqui. 20x é igual 25 vezes 40 é exatamente igual a 1.000. 1.000, o 800 vem negativo, então eu tenho que 20x é igual a 200. Corta 0, 20 dividido por 2, x é igual a 10. Nós acabamos de achar que x é 10. Nono ano, termina de copiar esse aí. O que eu quero chamar a atenção de vocês é quando você tem triângulo dentro de triângulo. É a hora que pode te confundir. Se eu quero achar o x, eu tô indo do maior para o menor, ou podia ser do menor para o maior também, não teria problema nenhum. Só que daí você vai dizer, ah, essa parte aqui é x do maior. Não, o maior não é x. O maior é x mais 40, ok? Preste muita atenção em relação a isso. Bom estudo para vocês. Faça a correção no livro e também do seu anexo. Isso é muito importante. Não tenha dúvida. Se tiver dúvida, pergunte. Bom estudo.